Isso aí, né? Nos parece mesmo. Os nossos parabéns, seja bem-vindo, tá? É um prazer ter você aqui. Então, vocês já abriram suas Bíblias lá em João capítulo 4, a partir do versículo 26? Então, gente, a gente vai estar falando aqui, nesta noite, sobre o encontro que muda as prioridades, né? E eu não sei se vocês já passaram, tiveram algum problema, e às vezes acontece, né? Algumas ocasiões que você encontra com algumas pessoas e algo que não está programado, né? E de repente é algo, ou então você recebe uma mensagem, recebe, né, uma palavra que você não estava esperando, mas isso vem assim mudar a nossa vida, né? E assim, dessa maneira, é o nosso encontro com Jesus. Eu costumava falar, quando eu estava pregando no Pires, por causa da 040, as carretas, né? Eu acho que é uma coisa assim, a pessoa precisa ser muito mentirosa, né, para dizer que teve um encontro com Jesus e não teve a vida transformada. Como se ele chegasse, tivesse atravessado a 040, uma carreta tivesse, né, atropelado ele e ele não tivesse nenhum arranhão no seu corpo, né? E eu vejo que às vezes isso acontece com muitas pessoas, né? Porque nós vivemos numa época que as pessoas o que? Falam muito, não é? Muito blá blá blá, muito falar e um pouco viver. E como nós falamos, né, na semana passada sobre a videira, e a vontade do Pai para a nossa vida é que a gente produza frutos, entendeu? É que a gente produza fruto. E a gente às vezes vê, né, alguns questionamentos das pessoas, mas, né, mostra na Bíblia algum versículo que diz, né, que se eu não fizer isso, né, Deus não vai se agradar de mim. Gente, eu quero dizer para você que Deus, Ele fez tudo para a sua vida, e Ele quer, Deus nos deu o Espírito Santo, e o que o Senhor vai cobrar da vida de cada um de nós é fruto, entendeu? Ele não vai cobrar que você venha, né, recitar o credo, olha, eu creio que Jesus nasceu de uma virgem, mas isso, Ele não vai, Ele vai querer frutos, e nós precisamos frutificar, porque essa é a vontade do Pai, essa é a vontade de Deus. E nesse encontro com Jesus, a gente fala dessa mulher samaritana, porque pela condição social que ela tinha, ela foi ali naquele poço buscar água, isso meio-dia, e ela estava solitária, por causa, né, da sua conduta dentro daquela cidade. Ela não poderia ir no horário normal, que era o horário, né, onde as outras mulheres iam pegar água. E ela chega ali naquele lugar, algo que ela não havia planejado, algo que ela não havia, né, pensado. E de repente ela encontra um homem, né, e um judeu, e como diz o texto lá no capítulo 4, nos primeiros versículos, ele está dizendo que ali os samaritanos, eles não se comunicavam com os judeus. Então existia, né, uma rixa aí, mais ou menos de uns 600 anos, e eles não se comunicavam com os judeus porque era um povo mestiço, né? E os judeus se achavam os eleitos, né? Se achavam, né, a elite, e aí eles não falavam com os samaritanos. Só vocês terem uma ideia, né? É como se Samaria, onde morava aquela mulher, né, fosse ali em Carreiras, e os judeus, né, saindo de Jerusalém, ele tinha que passar por ali para ir para Ouro Branco. Mas o que ele fazia? Ele dava a volta lá pela BR-040, né, ia lá no Murtinho, para ele poder chegar em Ouro Branco. Você vê, tamanha, né, era um problema, né, a questão, né, deles étnica, né, o preconceito que eles tinham de não se dar com o samaritano. E ali aquela mulher, ela encontra com Jesus, e aí tudo bem, né, um judeu, mas Jesus vem e pede àquela mulher água.
E a mulher se espanta, mas como sendo tu judeu, e eu mulher samaritana? Era outro problema, né? Que os judeus, eles não se comunicavam, não falavam muito com as mulheres, a não ser as da casa. E o que acontece? Jesus fala com aquela mulher, né? E aquele encontro, Jesus fala para ela: se você conhecesse o dom de Deus, e quem te pede água, tu lhe pedirias água, e ele te daria água viva. E Jesus começa um diálogo, uma conversa com aquela mulher, e conversando com ela, ele vai, né, e revela a vida daquela mulher, fala, né, tudo que ela havia feito, e aquilo ali impacta a vida dela, aquela revelação, aquela manifestação do poder de Deus, impacta a vida daquela mulher. E o que acontece? Ali ela entende, vê que ele é profeta, e ela fala: não, mas quando o Messias, quando o Cristo, quando o ungido de Deus, ele vier, ele nos ensinará todas as coisas. Jesus fala assim: ó, sou eu que estou falando contigo. E quando Jesus fala isso, é algo que Jesus era muito difícil falar para as pessoas, entendeu? Porque não era qualquer pessoa que estava preparada para ouvir aquela revelação de Jesus. Mas Jesus, naquele momento, ele fala para aquela mulher. Isso no versículo 26 diz o seguinte, por favor, Luiz, aqui, ó. Diz o seguinte: Jesus disse-lhe: eu sou eu que falo contigo. Nisto vieram os seus discípulos e se maravilharam-se de que estivessem falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas? Ou que falas com ela? Tá? Então, esse encontro, né, que essa mulher teve com Jesus, marcou o quê? A sua vida. E o que eu quero, né, tratar disso, que esse nosso encontro com Jesus, nosso relacionamento com o Senhor, de conhecê-lo, isso faz com que a gente, em primeiro lugar, comece, né? Isso é a conversão. Se fala que a conversão, ou seja, mudar as suas prioridades. Nós precisamos, no nosso relacionamento com Jesus, nós precisamos ter as nossas prioridades de vidas mudadas. Entendeu? Porque se você não tiver isso, não mudar as suas prioridades, você não vai experimentar o poder que há no reino de Deus, você não vai experimentar o poder do Evangelho. Então nós precisamos ter as nossas prioridades mudadas. Então, por isso, como eu falei, é como se você tivesse sido atropelado por uma carreta e você não ter a sua vida mudada, e você sair ileso. A gente ter um encontro com Jesus, né? O Senhor tocar na nossa vida, Ele vai produzir mudança, Ele vai produzir transformação na sua vida. E Ele vai produzir mudança e transformação no seu caráter. E foi isso que aconteceu na vida daquela mulher. E a gente pode ver no versículo 28, deixou, pois, a mulher o seu cântaro, e foi à cidade, e disse àqueles homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? E saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Então o que acontece? Aquela mulher, ela tinha ido àquele poço buscar o quê? Água, né? Mas quando ela ouve, tem o seu encontro com Jesus, ela tem ali a sua prioridade mudada, não é? Ela tem a prioridade dela mudada, porque ela deixou o seu cântaro e porque ela recebeu algo melhor. Ela bebeu de uma água melhor, de uma água que Jesus deu para ela, que essa pessoa se torne o que? Uma fonte de água viva que salte para a vida eterna. Foi isso que fez, né, o encontro daquela mulher com Jesus. E o encontro nosso com Jesus, ele muda as nossas prioridades, ele muda a nossa mentalidade, a nossa forma de ver o mundo. Nós começamos a enxergar o mundo como filhos e filhas de Deus. E como filhos e filhas de Deus, nós queremos que o reino de Deus, que o reino dos céus,
venha e seja estabelecido aqui na terra. E nós somos o instrumento pelo qual Deus vai fazer isso. Por isso que a oração do Pai Nosso é: venha o teu reino. O reino de Deus, o governo de Deus. Venha o teu reino. Então, aquela mulher, ela mudou as suas prioridades. E eu quero falar para você nessa noite: você precisa mudar as suas prioridades se você quiser ver o reino de Deus se manifestar na sua vida, se você quiser ter uma vida frutífera. Porque as nossas prioridades, elas precisam ser mudadas, para que venha a vontade de Deus, para que venha o governo de Deus, para que venha aquilo que Deus quer fazer na tua vida e na minha vida. E o que aquela mulher fez? Ela largou o cântaro dela e foi falar o quê? A novidade de vida, aquilo que Jesus tinha feito na sua vida, o seu encontro com Jesus. Naquele mesmo momento, aquela mulher se torna uma o quê? Evangelista. Antes o quê? Uma pessoa que estava completamente discriminada, não é isso? Mas no momento que ela tem um encontro com o Senhor, ela se torna alguém que teve a sua vida transformada pelo poder de Deus. Isso é muito legal, gente. Isso é algo maravilhoso. E às vezes a gente tem dificuldade, gente, de falar de Jesus. O que a gente precisa falar? Não é transmitir religião, entendeu? Não é querer se meter na vida dos outros, é você falar o que Jesus fez na sua vida. E simplesmente, a mensagem que ela recebeu ali para a vida dela, que esse homem falou tudo com o que eu tenho feito. E na realidade, para aquela pessoa reconhecer aquilo diante da sociedade, isso impactou as pessoas. Isso impactou as pessoas de maneira que o povo daquela cidade, eles quiseram conhecer a esse Jesus. Quem é esse profeta que falou tudo que aquela mulher tinha feito e não eram coisas boas, gente? Porque era amante. Quando Jesus fala, você tivesse, na verdade, tivesse 5 maridos, e o que tens agora não é teu. Com amor, com carinho. E a mulher: vejo que tu é profeta, não conhece minha vida, a cidade toda já sabe, E aí a cidade ficou impactada, porque aquela mulher, ela teve coragem de reconhecer diante da cidade os seus atos. E aí ele fala: o que aconteceu com essa mulher? Quem mudou essa vida? E aí despertou o quê? O interesse daquelas pessoas de quererem conhecer Jesus. E é isso que o Senhor faz, gente. A obra que o Senhor quer fazer na sua vida é uma obra que as pessoas olharem, ver isso para o quê? Para a glória de Deus. Entendeu? Mas aí você às vezes tem um sentimento de um complexo. O Senhor está fazendo, está te abençoando na empresa, e aí as pessoas começam a ficar com inveja. A pessoa está me perseguindo, está com inveja. Meu querido, ora mais. Sabe por quê? Porque você vai falar assim: tudo que eu tenho, quem me deu foi Jesus, e Ele também pode te dar ainda muito mais. Entendeu? O problema é a questão de foco. O que você está focando? E às vezes você está focando em algo errado, naquilo que Deus quer fazer. Deus quer fazer você frutificar. Deus quer manifestar a glória dele na sua vida, de maneira que você se torne uma fonte de água viva, para que outras pessoas sejam o quê? Abençoadas. Entendeu? Para que outras pessoas sejam transformadas. Então, 20, veja um homem que me disse tudo quanto tenho feito, porventura não é este Cristo? E saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Então a mulher deixou o canto, mudando dela a prioridade dela. Versículo 31. E seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Ele, porém, lhe disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxeram-lhe porventura alguém algo de comer? Jesus disse: a minha vontade é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. O que acontece, gente? Outra coisa que, em relação a essas questões de prioridades, são o que? As nossas distrações. Entende? Tem muitas coisas na nossa vida, tem muitas situações, pessoas, que o inimigo
usa muitas vezes para nos distrair e nos tirar da gente do propósito de Deus, daquilo que Deus quer fazer na nossa vida e roubar a nossa bênção. E aqui, o que acontece? Chega os discípulos de Jesus, que eles tinham, na verdade, era uma preocupação correta, mas eles tinham ido na cidade comprar comida, e aí eles chegam, oferecem comida para Jesus. Come, Senhor, come, mestre, né? Será que alguém trouxe de comida? Ele não quer querendo comer, e Jesus, ele está ligado em algo que está acontecendo. Então, por isso que o evangelista João diz assim, ó, entretanto, né? Ou seja, simultaneamente, naquele momento, Jesus, ele já não estava mais ali, ele estava indo aonde? Lá onde estava indo aquela mulher, porque o Pai estava fazendo uma obra grandiosa naquela cidade, e ele não poderia perder o foco, gente. Quantas distrações na nossa vida faz com que a gente venha perder o foco, né? A gente tem uma falta de percepção espiritual daquilo que Deus está agindo, e a gente acaba agindo naturalmente. Entende? Por isso que quando Jesus fala para Nicodemos, olha só, o que é nascido da carne é, o que é nascido do Espírito, gente, vocês estão chatos. O que é nascido da carne é, o que é nascido do Espírito é, entendeu? Então, o que é nascido do Espírito, ele precisa caminhar nisso, gente. Por isso que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em Espírito e em verdade. Aqueles que são nascidos de novo, aqueles que nasceram da água e do Espírito. Então, o que ele está querendo dizer? Nós precisamos ter essa percepção espiritual, discernimento espiritual. Mas se nosso foco, né, estiver somente nas coisas naturais, sabe o que vai acontecer? A gente vai deixar passar a oportunidade. E Jesus estava o quê? Focado naquilo que o Pai estava fazendo naquele momento. Então, eu quero dizer para você, não perca o foco. Cuidado com as distrações que vêm para te tirar da vontade de Deus, daquilo que Deus está querendo fazer na sua vida, e você às vezes está se distraindo, está perdendo o seu tempo e não está entendendo o que Deus quer fazer na sua vida. Cuidado com as distrações, fique ligado, né? E ali, porque se a gente for olhar, gente, a gente come muito. Vocês tem algum nutricionista aqui? Não, né? Mas o que acontece? Se você for olhar, muito do que a gente come, a quantidade que o nosso corpo aproveita, é muito pouco, é o suficiente, gente. E às vezes a gente come muito. E o que Jesus estava falando era o quê? Da comida, mas de algo que era fazer a vontade de Deus, e que os discípulos ainda não haviam experimentado. E que a gente, como Jesus, a gente possa ter essa fome, né? Fome de fazer a vontade do Pai, fome de fazer a vontade de Deus. Então, a gente precisa sair desse, né, operar no natural, e a gente começar a andar no sobrenatural de Deus, naquilo que o Senhor quer fazer, né, o milagre que o Senhor quer fazer nas nossas vidas. Então, gente, versículo 35 diz o seguinte, ó: não dizei vós que há, né, 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos, e vede as terras que já estão brancas para a ceifa, e o que ceifa recebe galardão, e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem, porque nisto é verdadeiro ditado, que um é o que semeia e o outro é o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhaste, outros trabalharam e vós entraste no seu trabalho. Então o que Jesus está falando? Olha só, abra os olhos de vocês, levante os olhos de vocês e vejam o que? Os campos, gente. Os campos já estão prontos para ceifa, para colheita. O que Jesus estava querendo dizer? Deus estava operando, Deus estava agindo no natural, né? Na questão natural, o campo, né, a colheita do trigo, faltava ainda o quê? 4 meses. Mas na colheita de Deus, aquele momento era o momento de colheita do Senhor. Entendeu? Sabe por quê? De novo eu fui lá na internet pesquisar, né? Sobre os vídeos sobre trigo. Estou quase ficando no agricultor, né? Daqui a pouquinho vou pedir para me nomearem o ministro da agricultura. Então o que acontece? O trigo, quando ele já está branco, ele tem que ser colhido. Sabe por quê?
Senão os grãos, né, as espigas, começam a cair na terra. E aí você perde a colheita. Entendeu? Já imaginou? O povo chegasse lá, foi ver Jesus, Jesus comendo. Já viu quando a gente acaba de comer aquela comida e dá aquela soneira, parece que você comeu, né, igual a anaconda, comeu um boi, e aí você quer dormir, que atenção você ia dar para o pessoal? E a primeira coisa que o povo daquela região ia chamar ele para quê? Para ir para a cidade para comer. Ah, não dá para comer, estou com a barriga aqui cheia, acabei de comer. Estaria o quê? Distraído, né? E aí Jesus vai dizendo, ó, os campos estão prontos para a ceifa. Então assim, nós devemos estar com os nossos olhos abertos, gente, alerta, sabe, os olhos espirituais, porque todo momento é momento que de ceifar, porque diz aqui, ó, vós estão sendo enviados aonde outras pessoas o quê? Plantaram. Então, se alguém plantou, né, é momento o quê? De alguém colher. Então, o momento da colheita de Deus é todo momento, porque alguém já semeou, alguém já evangelizou, alguém já falou de Deus, e eu e você, nós precisamos estar ligados nisso, de levantar os nossos olhos, entendermos que todo dia é dia de colheita, todo dia é dia de semeadura, e a gente entender isso, e continuando. Então Jesus fala aos seus discípulos, levante os seus olhos e vejam os campos, né? A colheita, o tempo o tempo está aí, gente. O tempo está aí. Se a gente perder tempo, sabe o que vai acontecer? Vai cair. Entendeu? E aí depois a gente vai ficar reclamando. Então nós estamos vivendo no momento agora, né? Oh, com tanta dificuldade. E aí a gente vê as pessoas o quê? Fazendo live, dando testemunho. Eu já falei aqui, né? No outro culto aqui outro dia. Você precisa dar o seu testemunho. Grava e fala. Grava lá abre uma sala de vídeo, lá no Facebook, no YouTube, e fala o que Jesus fez na tua vida e transmite, porque tem pessoas precisando ouvir, né? Os campos estão brancos. Tem pessoas precisando ouvir. E você tem algo que Deus fez, você tem algo que Jesus fez na sua vida, e que você está impedindo pessoas de ouvirem. Abra lá, faz um testemunho, fala o que Jesus fez na sua vida, fala o que Ele fez. Você vai ver que muitas pessoas vão ser alcançadas. Mas de novo a gente continua lá, político, né? As críticas, as fofocas, as intrigas. Mas falar de Jesus que é bom, né? Falar do reino de Deus que é bom, aproveitar a oportunidade de testemunhar, não. Estamos envolvidos com distrações, tirando a gente da nossa prioridade, da prioridade que Jesus colocou no nosso coração. Versículo 39, e muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher, que te testificou, disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com eles, os samaritanos, rogaram-lhes que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias, e muitos mais creram nele por causa da sua palavra, e diziam à mulher, já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido, e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. O que isso quer dizer, gente? Né? Que aquela mulher, ela foi o quê? Um canal, e ela não só testemunhou, mas ela levou as pessoas o quê? A Cristo, a elas terem o quê? As suas próprias experiências com Jesus, e a ouvir de Jesus, e a ouvir falar de Jesus. Eles ouviram do próprio Senhor. Então nós precisamos ter um nível de discipulado, que a gente estimule as pessoas que estão sendo, né, evangelizadas, que estão sendo ensinadas, a que elas tenham as suas próprias experiências com o Senhor, a que elas possam aprender a ouvir falar do Senhor, e elas possam produzir frutos, né? Algo que fica aquela dependência, sabe? Não, gente, você precisa ter esse relacionamento com Jesus, porque nós sabemos que o encontro de Jesus, com Jesus muda as prioridades da nossa vida, muda a nossa vida, muda o nosso ser, o nosso caráter. Nós precisamos disso, gente.
Precisamos viver com maturidade, debaixo do poder de Deus. Então precisamos disso, desse estilo de vida, gente. Estilo de vida de andar com Jesus, de testemunhar com Jesus. É isso que nós estamos precisando. Então eu quero, nessa noite, convidar você a rever as suas prioridades. Será que a tua prioridade é que venha o reino de Deus? Sabe, gente, o Senhor quer se mostrar na sua vida. O Senhor quer glorificar o nome dele na sua vida. Pode ficar tranquilo, né? O Senhor quer te exaltar. Entende? Então Ele vai fazer isso para a glória do nome dele. Porque as pessoas precisam ver o que o Senhor vai fazer na sua vida, para você poder testemunhar. Ou só a gente só vai ficar ouvindo de escândalo, gente. Só vai ficar ouvindo fofoca, só vai ficar se alimentando de intriga. Ou você vai se alimentar do poder de Deus, dos sinais e das maravilhas que o Senhor está operando, está fazendo no nosso meio, está fazendo na nossa vida. Entende? O Senhor, Ele prometeu que do nosso interior fluirão rios de água viva, para abençoar a vida das pessoas. Então por isso eu quero convidar você a se despertar, a rever as suas prioridades. O que você tem priorizado? Será que o Senhor é o primeiro? Será que você tem andado distraído, vivendo no natural, vivendo pensando as coisas no natural, enquanto o Senhor está te chamando para viver no sobrenatural, debaixo do poder dele, debaixo daquilo que Ele quer fazer, de salvar as vidas? Dá testemunho. Eu quero convidar você. Nesse momento nós vamos orar. Curva a sua cabeça, por favor. Eu quero que você se coloque diante do Senhor. Diante disso que você ouviu, aquela mulher, ela teve a vida dela transformada. E imediatamente ela se tornou uma fonte de água viva. Ela se tornou uma fonte que salta para a vida eterna, onde pessoas foram transformadas pelo poder de Deus, através da vida dela. Ela apresentou Jesus. E o Senhor quer fazer isso na sua vida. O Senhor quer fazer isso na sua vida, mudando o seu casamento, mudando, transformando a sua vida, transformando. O Senhor quer fazer isso te curando, te libertando dos seus traumas. Sabe, o Senhor quer arrancar você do império das trevas, das prisões, e Ele quer vestir em você um manto de alegria, veste de louvor, para que você seja o instrumento na mão dele, o instrumento de vida. Em nome de Jesus, peça ao Senhor, nessa noite, que Ele abra os seus olhos, que Ele abra os olhos do teu coração, para que você tenha essa comunhão com o Senhor, para que você tenha esse relacionamento com o Senhor, de intimidade, para a glória de Deus, o Pai. O Senhor quer glorificar o nome dEle na tua vida. E eu quero orar por você, eu quero orar nessa noite. Senhor, em nome de Jesus, Pai, muda as nossas prioridades dessa noite, Pai. Muda o nosso coração. Venha o teu reino, venha o teu reino, venha o teu governo, venha o teu domínio, venha, Senhor, o teu senhorio sobre as nossas vidas, ó Pai, sobre a vida de cada um que está ouvindo esta palavra. Venha, Senhor, tocar em cada coração. Venha abrir os olhos do coração, os olhos do entendimento, para que a gente possa ver, Senhor, para que a gente possa ver. Senhor, vem dissipar todas as trevas, toda a tenebrosidade, em nome de Jesus, ó Pai. Vem trazer libertação nessa noite. Eu quero proclamar libertação dos cativos, daqueles que estão distraídos. Sejam livres, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. O Senhor quer homens e mulheres aqui frutíferos, crianças, jovens, adolescentes, frutíferos, velhos. Tem promessa do Senhor para cada um de nós. Tem promessa, e a promessa do Senhor é que do nosso interior fluirão rios de água viva. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por essa palavra, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, por cada vida aqui presente, pela obra que o Senhor já está fazendo em cada coração, Pai, pela obra que o Senhor já está modificando, transformando, para a glória do teu nome, Pai. Eu quero te louvar nessa noite, Pai. Eu quero te agradecer por essa palavra, por cada vida aqui presente, pelo que o Senhor já está fazendo. Em nome de Jesus, Pai. Recebe. Aleluia.
Amém. Deus abençoe. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor do nosso Deus e Pai e as eternas consolações do Espírito Santo seja sobre a sua vida, hoje e sempre. Amém e amém. Deus abençoe.